Se eu te perguntasse agora quais são os primeiros sinais de autismo, provavelmente você me responderia: falta de contato visual, atraso na fala, não responde quando chama. Esses realmente podem ser sinais de autismo, tá? E eu vejo muitas famílias chegarem ao consultório depois de meses e às vezes até anos, observando esses sinais e fazendo a seguinte pergunta: isso é porque meu filho é autista? Gente, essa, na minha opinião, não é a dúvida mais importante. O que realmente muda o futuro de uma criança, se tem ou não autismo, é a preocupação em como a criança está se desenvolvendo, não qual que é o diagnóstico dessa criança. E quando a gente se preocupa apenas com uma lista de sintomas, que o que não falta no autismo são sintomas, a gente perde justamente aquilo o que mais importa, as oportunidades de estimular o desenvolvimento da criança. Hoje existe uma quantidade enorme de vídeos nas redes sociais ensinando a identificar os sinais de autismo. E isso até tem um lado muito positivo. Mais famílias procuram ajuda mais cedo, por ter mais conhecimento sobre como diagnosticar aquele quadro. Só que procurar sintomas isolados, ficar observando se a criança está falando, se ela aponta, se ela sorri, isso atrasa o mais importante, a estimulação precoce. Vou compartilhar uma situação muito comum no consultório. Às vezes a família chega e diz a seguinte frase: doutora, meu filho olha nos meus olhos, então ele não é autista, né? Ou fala assim: ele fala muito, então a gente descartou o autismo. Ou então, né? Ele é muito inteligente. Percebe o que todas têm em comum? Essas famílias estão tentando confirmar ou excluir o diagnóstico usando apenas um único comportamento. Vamos pensar aqui numa orquestra, tá? Você não avalia uma orquestra ouvindo apenas o violino, né? Nem apenas o piano. Você precisa ouvir todos os instrumentos juntos para ver se tem uma harmonia ali. E o desenvolvimento infantil, ele funciona exatamente da mesma forma. Comunicação, interação social, brincadeira, processamento sensorial, a linguagem, a aprendizagem, a autonomia infantil, regulação emocional. Tá tudo integrado, tudo acontece ao mesmo tempo. E quando um desses instrumentos está desafinado, todo esse funcionamento, toda essa integração se quebra, é afetada. Por isso, quando eu avalio uma criança, a minha preocupação não é simplesmente saber se ela tem ou não sinais de autismo. Eu quero entender como que aquele cérebro aprende. E no autismo há uma forma diferente de perceber, de processar, de responder ao ambiente. E é isso que muda toda a forma de como estimular o desenvolvimento quando a criança é neurodivergente. Para se comunicar, a gente avalia, tá? A criança aponta para mostrar uma descoberta, ela compartilha interesses, ela tenta dividir experiências, ela busca o adulto apenas para conseguir algo ou também para compartilhar uma alegria, uma novidade. Quando a gente avalia o brincar, a gente observa coisas como ela apenas gira a roda do carrinho ou consegue imaginar histórias, ser criativa, consegue brincar junto com outras crianças, ela aceita mudanças na brincadeira. Tem rigidez de comportamento? Como que ela reage quando muda a rotina, quando um brinquedo não está disponível do jeitinho que ela quer, quando precisa esperar por algo? A gente também tem que avaliar o sensorial. Ela procura determinados estímulos, evita sons, cheira alimentos, anda na ponta dos pés, procura apertar objetos. São comportamentos que não confirmam um diagnóstico, lógico, mas eles ajudam a entender como aquele cérebro está recebendo as informações. Recentemente, uma família me procurou preocupada porque o filho ainda não falava. E aí, durante a consulta, eu percebi algo muito mais importante do que a ausência da fala. A criança quase não compartilhava a atenção, brincava sempre sozinho, não tentava mostrar descobertas, novidades, tinha dificuldade para compreender gestos simples, trocas com a família. Veja que o atraso da fala não era o principal problema, era apenas uma consequência de uma forma diferente de desenvolver habilidades de comunicação e que estava até atrapalhando o avançar da fala, não tinha troca. E aí, essa diferença muda completamente como que tem que intervir para a melhora da fala dessa criança. Quando os pais ficam esperando aparecer todos os sinais clássicos, eles perdem meses de estímulos que fariam grande diferença na evolução do autismo.
Cada interação, cada brinquedo, cada refeição, cada história contada, cada troca de olhares, tudo isso constrói conexões cerebrais que, dependendo de como acontecem, podem até evitar o desenvolvimento do espectro. Então pare de vigiar se o seu filho tem ou não os sintomas conhecidos, porque às vezes a coisa apareceu antes. Comece a observar habilidades, se ele está funcional, se ele funciona no meio em que ele vive. Observe como ele aprende e não apenas como é o comportamento dele. E se tem realmente uma preocupação, procure uma avaliação do desenvolvimento do seu filho. Não espere aparecer todos os sinais para você fechar o diagnóstico dele. Pode ser que demore, para ficar visível para você. Uma intervenção precoce não significa correr atrás de um diagnóstico. Podem ter outros diagnósticos por trás. Quando você busca uma avaliação precoce, você está aproveitando o período em que o cérebro apresenta maior capacidade de aprendizado. E aí você vai estar evitando anos de terapia, até em outros quadros. Se você gosta desse tipo de conteúdo em que eu explico o desenvolvimento infantil de forma prática e baseada em evidências, aproveite para se inscrever no canal. Toda semana eu publico vídeos novos para ajudar famílias a compreenderem melhor os seus filhos. E eu quero que você leve pelo menos uma informação desse vídeo. Não tem um único comportamento que define uma criança. O que realmente importa é compreender como todas as habilidades funcionam juntos, se não tem uma atrapalhando a outra. Porque o que transforma a vida da criança é o desenvolvimento das habilidades funcionais, ser funcional. Agora, eu quero saber de você. Qual foi o primeiro comportamento que fez você pensar que algo poderia estar diferente no desenvolvimento do seu filho? Escreve aqui nos comentários. Eu leio muitos deles e eles também ajudam outras famílias que estão passando pela mesma situação. E se este conteúdo mudou a sua forma de enxergar o desenvolvimento infantil, se inscreva no canal, deixe seu like. Toda semana eu publico vídeos baseados em ciência para ajudar pais a compreenderem melhor os seus filhos e tomarem decisões mais seguras. O meu objetivo não é apenas ensinar sobre autismo, é ensinar como desenvolver o potencial funcional das crianças. Porque o cérebro só aprende quando se sente seguro. Até o próximo vídeo.